o amor reina nos corações. Quando o homem controla as emoções. Quando a guerra então cessa e o homem se arrepender, o mundo vai se transformar e o bem irá prevalecer. A tempestade vai passar e o mundo verá a luz. A paz então irá reinar, como prometeu Jesus. Quando o amor reina nos corações, quando o homem controla as emoções, quando a guerra então cessa e o homem se arrepender, o mundo vai se transformar e o bem irá prevalecer. A tempestade vai passar e o mundo verá a luz. A paz então irá reinar, como prometeu Jesus. Olha lá no alto da montanha, uma luz imensa a brilhar. Escuta a voz do vento que te chama, é Jesus querendo te falar. Vinde a mim, você que está cansado, eu te aliviarei. Sou a luz lá no alto da montanha, o caminho que vai te levar a Deus. Então vem e segue o meu caminho, e não olhe para trás, e encontrará um mundo mais feliz, e terá para sempre a minha paz. E encontrará um mundo mais feliz, e terá para sempre a minha paz. Olha lá no alto da montanha, uma luz imensa a brilhar. Escuta a voz do vento que te chama, é Jesus querendo te falar. Vinde a mim, você que está cansado, eu te aliviarei. Sou a luz lá no alto da montanha, o caminho que vai te levar a Deus. Então vem e segue o meu caminho, e não olhe para trás, e encontrará um mundo mais feliz, e terá para sempre a minha paz. E encontrará um mundo mais feliz, e terá para sempre a minha paz.
sou eu? Aonde estou? Em silêncio me pergunto para onde eu vou. O meu pensamento vai aonde eu não posso ir. Para onde vou? Vou buscar em Deus as verdades que eu preciso ouvir. Já ouvi falar alguma vez que existe um novo mundo para ser feliz. Só depende do melhor que eu fizer. Só depende do melhor que eu fizer. Quem sou eu? Aonde estou? Em silêncio me pergunto para onde eu vou. O meu pensamento vai aonde eu não posso ir. Para onde vou? Vou buscar em Deus as verdades que eu preciso ouvir. Já ouvi falar alguma vez que existe um novo mundo para ser feliz. Só depende do melhor que eu fizer. Só depende do melhor que a gente fizer. Deus, em ti confiarei, contigo estarei, preciso de ti. Deus, segura em minhas mãos, me envolva em seus braços, toca meu coração. Por toda a minha vida te louvarei, nos pensamentos meus te buscarei. Em ti é que eu encontro a paz que tanto espero e o amor que tanto quero, somente em ti encontrarei. Deus, segura em minhas mãos, me envolva em seus braços, toca meu coração. Por toda a minha vida te louvarei, nos pensamentos meus te buscarei. Em ti é que eu encontro a paz que tanto espero e o amor que tanto quero, somente em ti encontrarei. Em ti é que eu encontro a paz que tanto espero e o amor que tanto quero, somente em ti encontrarei. Encontrarei. O mar, as ondas,
O céu, as estrelas, o sol, o amanhecer, o amor vem me aquecer. Sou meu pensamento voa sem direção. Meus olhos não conseguem ver a imensidão. Deus infinito, Jesus, o Cristo, sou como um pássaro que voa, vou pelo mundo a cantar. Sou como a nuvem que vagueia, sou como o vento a soprar. O mar, as ondas, o céu, as estrelas, o sol, o amanhecer, o amor vem me aquecer. Deus infinito, Jesus, o Cristo, Deus infinito. Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo e elevo o meu pensamento, peço ajuda no meu sofrimento. Ele é Pai, Ele escuta o que pede o meu coração. Quantas vezes falando com Deus, desabafo e choro, e alívio pro meu coração eu a Ele imploro. E então sinto a sua presença, seu amor, sua luz tão intensa, que ilumina o meu rosto e me alegra em minha oração. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz, Deus nos fala que a Ele se chega seguindo Jesus. É tão lindo falar com Deus em qualquer momento. Deus que vê uma folha que cai e é levada ao vento. Não existe onde Ele não esteja, Ele pode escutar nossa voz. Deus no céu, Deus na terra onde esteja, está dentro de nós.
Quanta paz, quanta luz. Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz. Deus nos fala que a Ele se chega seguindo Jesus. Em cima da hora. Disciplina, disciplina. Gratidão, Toninho. Deus abençoe. Gratidão, capaz para todos. Bom demais te ouvir. Bom demais cantar para vocês. Vânia, seja bem-vinda à nossa fraternidade. Deus abençoe. Obrigada. Nós vamos estar fazendo aqui uma prece do livro Gotas de Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Aviso fraternal. Meu irmão, se tu já sabes que a vida nunca termina, renova-te enquanto é tempo, a bênção da luz divina. Ninguém renasce na terra para dar-se ao gozo vão, mas para multiplicar-se em obra de perfeição. Aquele que foge à luta, temendo a infelicidade, despreza sem perceber o dom da oportunidade. A dor, o char, o espinheiro, o dissabor e a ferida expressam em toda parte sagradas lições da vida. Os desafios da sorte e as dolorosas contendas trazem sempre ao nosso meio aviso e corrigendas. Nas flores envenenadas, no afeto que desinude, podemos consolidar a plantação da virtude. Junto à boca enegrecida que nos condena ou magoa, seremos iluminados na glória de quem perdoa. Na cruz do sarcasmo e fel, e desencanto e aflição, de todos encontraremos a paz e a ressurreição. Melhora-te, pois, e esquece a senda resvaladiça. Ninguém escapa ao rigor dos tribunais de justiça. Vamos, neste momento, acerenar os nossos corações, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Criador, a Jesus, nosso modelo e guia, a espiritualidade amiga, ao nosso anjo da guarda, e pedir aos espíritos protetores, aos mentores, que estejam ao lado da nossa irmã Vânia, para que possa auxiliar e contribuir, que ela possa contribuir com bastante esclarecimento para nós. E que Jesus se faça presente nos nossos próximos aos nossos irmãos que estão em dificuldade, com pensamentos não bacanas, que as nossas energias e as nossas vibrações possam os auxiliar em todo momento e a cada momento de nossa vida. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por mais essa noite e por esse banquete espiritual. Sede conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Vânia, Deus abençoa. Você tem 1 hora para estar conversando com a gente. Gratidão. Seu microfone. Aí? Estão me ouvindo agora? Boa noite a todos neste domingo. E agradecendo desde já o convite que nos fez, dizer que foi uma alegria muito grande preparar esse estudo para que nós possamos uma reflexão sobre o tema. E antes de a gente iniciar,
pedir licença, né, aos amigos espirituais, para a gente fazer uma agradecendo ao Mestre Jesus, o amparo que tem nos dado em todos os momentos das nossas vidas, e pedir que cada um de nós possa, neste momento, buscar entender o que está sendo falado. Que a paz do Mestre Jesus permaneça com todos nós. Ao falar de Evangelho, nós temos que abrir o nosso coração, para que nós possamos tirar o espírito da letra, como se fala, né? O nosso tema de hoje está no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o título de Bem-aventurados os pobres de espírito. Deixa eu ver se é isso mesmo, é isso mesmo. No item 11, o orgulho e a... Então, antes da gente iniciar falando sobre orgulho e humildade, nós fazer uma pequena conversa, um esclarecimento sobre o que é de espírito. Porque essa expressão, pobre de espírito, né, ou pobres de espírito, ela é usada no mundo para menosprezar as pessoas. Então, quando algumas pessoas se referem a outras, né, dizendo, fulano está fazendo um menosprezo, ele está dizendo que essa criatura ou essa pessoa é incapaz, né, que nada faz de bom ou de certo. Então, está diminuindo aquela pessoa. E quando Jesus fala de pobres de espírito, ele está falando exatamente na linguagem, no pensamento de Jesus, ele está falando exatamente o contrário, né? Na linguagem de Jesus, aquele que tem, pobre de espírito, é aquele que tem consciência da sua pequenez diante de Deus, né? E também daquelas pessoas que o cercam. É aquela criatura que reconhece que nada ou pouco sabe e que trabalha incessantemente buscando em tudo aprender, tirar da vida os ensinamentos que ela nos traz. Então, no sentido que Jesus nos fala de pobre de espírito, é essa conotação que ele quer nos dar, né? Nos informando que o pobre de espírito é o humilde, é aquele que sabe e que tem consciência da sua pequenez. E quem nos deu essa demonstração, quem é o nosso modelo, o nosso guia, é o próprio Cristo, né? Que escolheu nascer numa manjedoura simples e veio ao mundo e passou para todos nós essa sua simplicidade. Então, pobre de espírito, na linguagem de Jesus, é o humilde. E, completando essa fala, né, nas bem-aventuranças, pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que quer dizer isso? Reino dos céus, nós já sabemos que a doutrina nos mostra, nos ensina, que céu e inferno não é um lugar circunscrito, né? Que pode ser dentro de nós mesmos, um estado de espírito, um momento em que nós estamos muito felizes, podemos dizer que estamos no céu. Um momento que nós estamos passando por dificuldades ou desesperados, podemos dizer que estamos no inferno. Então, é questão de foro íntimo, né? É da intimidade que fala. E essa afirmação, porque deles é o reino dos céus, ela está no presente, indicando que o reino dos céus no nosso dia a dia, no presente, né? Então, quando ele nos afirma também que o humilde vai herdar os céus, né? É isso que ele está nos dizendo. A pessoa que tem a simplicidade na sua alma, na sua intimidade. Então, às vezes, já para começar a nossa conversa de domingo, né? Essas anotações que a gente fez, para deixar claro para todos nós
o que significa essa bem-aventurança, né? E quando a gente vai falar de humildade e orgulho, ou orgulho e humildade, nós estávamos estudando e são dois espíritos que nos passa essa mensagem fala sobre orgulho e mais também ele passou essa mensagem em 803. E depois, o outro amigo espiritual que completa esse item 11 do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, em 1862, Marmande. Então, quando a gente estava lendo a mensagem de Lacordaire, a gente estava observando que não é uma mensagem pequena, é uma mensagem até grande, mas com tanto conteúdo, tanta coisa, que é claro que a gente não vai ter tempo para esgotar o assunto, né? E que não daria tempo. Mas, assim, a gente foi pensando algumas coisas para nós pensar um pouco a respeito. Então, ele começa a falar, depois que ele faz uma prece, né, ele começa a falar aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra. Ele fala que esses espíritos são os amigos espirituais, né, que vieram habitar a terra e que já veio preparando para nós a doutrina espírita, né? E ele vem trazendo para nós. A gente não vai ler tudo, mas alguma coisa a gente vai querer trazer aqui do que ele falou. Ele vem, no terceiro parágrafo, ele começa a falar da humildade. Ele já vem falando assim, a humildade, eu achei isso assim, eu até quero grifar isso para depois voltar na leitura, para a gente poder entender cada vez mais. Ele vem falando que a humildade é virtude muito esquecida poucos seguidos são os. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Ele já entra com uma pergunta, né? Então, a gente quer falar desse aqui, ó. A humildade é virtude esquecida entre vós. Olha só, ele passou essa mensagem em 1863. E ele já vem falando que a humildade já era uma virtude muito esquecida, ou seja, quase nenhum de nós, inclusive até hoje, né, desde a época do Cristo, a gente já sabe que, como ele foi, né, e é o nosso modelo, ele é também um modelo de humildade. Então, desde aquela época que nós estamos vindo negligenciando, vamos colocar assim, né, esta virtude. Por quê? Porque no conceito popular, humildade quer dizer, como a gente leu no princípio, né, os pobres de espírito, na linguagem popular, é aquela pessoa que não tem capacidade. E quando nós falamos de humildade, a grande maioria das pessoas ainda tem a conotação de colocar humildade como sendo uma coisa que nos dá um sentimento de riqueza, de dependência, de incapacidade. E outros confundem mais ainda. Algumas pessoas acreditam que humildade a pessoa que tem poucos recursos financeiros, que a pessoa que vamos dizer, pobre, né, é que é dotada dessa virtude, é humilde. E, na realidade, não é nada disso.
quantas pessoas que são, que têm poucos recursos financeiros, nosso mundo chamamos de pobres, né? Não são humildes, não têm essa virtude. E quantas pessoas que têm muitos, ou seja, são os ricos, os afortunados da terra, né, entre aspas, eles também não são aquelas criaturas arrogantes ou aquelas criaturas que não têm compaixão. Muitos ricos são humildes e muitos pobres não são humildes. Então, a gente tem que observar muito esse significado dela no nosso mundo, no nosso dia a dia, nas nossas conversas. Porque muitas pessoas acham que ser humilde, aquela pessoa que tem a virtude da humildade, é aquela pessoa pobre, é aquela pessoa que muitas vezes não tem coragem de dizer a sua opinião, fica caladinho num canto, né? Muitas pessoas confundem pessoas que são caladas, que têm dificuldade até em se manifestar, confundem falando que essas pessoas são humildes. A fulana é tão caladinho, fulano é tão quietinho, é muito humilde. Fulano é simples, né? Ele mora numa casinha simples, mora num lugar simples. Fulano é muito humilde. Esse é o conceito que muitas pessoas, no dia a dia, nas nossas vidas, têm sobre a virtude da humildade. E não é por aí. Quando nós vamos estudar a humildade, nós vamos entender que a humildade é o sentimento, né, que nos ensina a avaliar exatamente onde nós nos encontramos e quem somos nós. Ou seja, a humildade, ela nos mostra o tamanho real que nós temos diante da vida, diante de nós mesmos. Isso é ser humilde. Então, aí a gente já começa a adentrar um novo patamar. Humilde não é aquele que, às vezes, não consegue manifestar o seu pensamento, não tem grandes recursos, né? Este não é. Pode ser que ele seja humilde, mas não é a qualificação verdadeira da palavra humildade, né? Ou humilde. O humilde é aquele que cultiva a humildade. E o que é a humildade? É aquele sentimento que nos coloca exatamente do tamanho que nós somos, diante de nós mesmos e diante da consciência cósmica. Então, isso é que é ser humilde. Então, aí a gente já vê uma grande diferença da palavra e do sentido que as pessoas dão à palavra humilde e humildade. Já é uma coisa totalmente diferente. O humilde verdadeiro é aquele que percebe o seu tamanho dentro do mundo, dentro dele mesmo e da sua relação com a divindade. É aquele que sabe que precisa ainda aprender muito, que precisa estar verdadeiramente aberto para se autoconhecer, descobrir as suas dificuldades e trabalhar para vencê-las, sem se preocupar em agradar a Beltrano, Ciclano ou Fulano. Ele é entender as suas dificuldades e procurar trabalhá-las, procurar modificar-se, procurar não se paralisar diante das suas dificuldades, diante dos defeitos que todos nós carregamos, mas sim entendê-los e assim, no dia a dia, com todas as oportunidades que a vida nos oferece, trabalhar e se modificar. Ter a consciência de que eu sou um espírito
em passagem por este mundo, em aprendizagem neste mundo. E que tudo o que me acontece, todas as coisas, são para que eu aprenda, para que eu me modifique, para que eu cresça espiritualmente. Então, este é o humilde. É essa busca incessante de se autoconhecer, modificar, naquilo que é necessário se modificar. Então, quando nós vemos este conceito que o mundo fala sobre ser humilde, é aquela pessoa que abaixa a cabeça para tudo, é aquela pessoa que não fala o que pensa, que esconde até os seus sentimentos, inclusive dele mesmo. Então, este não é o conceito que nós estamos falando e que Lacordaire e que esse espírito, o bispo Argel, fala para nós no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele está nos falando de um sentimento que nós todos temos que desenvolver. Apesar de, como ele fala no princípio aqui, que é uma virtude, né, a humildade é virtude muito esquecida entre vós. Por que ele nos diz isso? Porque na grande maioria da população encarnada e desencarnada do nosso orbe, as criaturas se apegam muito mais ao modo orgulhoso de ser, de viver, que é o jeito orgulhoso, que é o orgulho. Então, nós vamos mesclar a nossa conversa, falando um pouquinho de humildade, como nós já falamos, vamos falar agora um pouquinho de orgulho, depois nós vamos e dar a conclusão da nossa conversa, tá bom? Então, nós falamos sobre um pouco sobre a humildade. Quando Jesus esteve entre nós, encarnado, ele, diante de Pilatos, ele representa o humilde. Representa a humildade. Pilatos, com toda a sua pobreza de sentimentos, representa o orgulho. Naquele momento em que ele e Jesus estão ali conversando, né? Pilatos pagando para ele, Jesus diante de uma população que queria que fosse crucificado, e Pilatos, naquele momento ali, conversando com Jesus, pergunta para ele, né, se ele era o rei, se ele realmente era rei, e ele fica em silêncio. A humildade é silenciosa. Ela não precisa de palavras para ser demonstrada. A humildade, muitas vezes, ela pode ser demonstrada por simples gestos, por simples olhar. Então, ela não precisa ser demonstrada, muitas vezes, por palavras. E naquele momento foi o que Jesus fez, ele silenciou. E Pilatos, mais uma vez, insiste, e ele fala, se o dizes, né? Então, ali está representada para nós a humildade, com o humilde, era Jesus, e o arrogante, orgulhoso, que era Pilatos, né? Jesus vê aquele homem. Jesus não olha para ele, muito pelo contrário. Quando ele olha para Pilatos, o seu olhar é de compaixão. Porque é assim que o humilde encara as pessoas que o agridem, as situações por quais ele passa. Não com arrogância, com desespero, com presunção, que isso tudo faz parte do jeito orgulhoso de ser, do orgulho. Então, Jesus olha para Pilatos com compaixão. E é isso que ele quer que nós também tenhamos daquelas pessoas que muitas vezes nos agridem até gratuitamente, né? Então, ser humilde é ter empatia com aquela outra criatura que muitas vezes é um doente espiritual,
é um enfermo do espírito, é um orgulhoso. O orgulho, meus irmãos, é um sentimento de superioridade pessoal resultante do processo de crescimento de cada um de nós. Ele é um subproduto do instinto de conservação. Quem lance do fogo mereça ser feliz. Está nas páginas, eu anotei aqui para falar para vocês. Deixa eu ver aqui. Está nas páginas 35, 34 do livro Mereça Ser Feliz. Então, ela fala para nós que o orgulho é um sentimento pessoal, meu, íntimo, de cada um de nós. E uma coisa a gente tem que deixar aqui muito clara. Algumas pessoas acham, né, que o orgulho, outra confusão de palavras, porque as pessoas utilizam as mesmas palavras com sentidos diferentes. É o que nós explicamos de pobres de espírito, é o que nós explicamos também de humildade. E orgulho também tem essa mesma conotação. Quando eu tenho uma alegria, um prazer em ver que eu realizei algo de bom para as pessoas que convivem comigo, e, de certa forma, para o ambiente em que eu estou, as pessoas falam, eu fiquei orgulhosa em poder ajudar, em poder ser útil, em poder auxiliar alguém. Outra situação, quando um filho nosso ou um parente entra para uma faculdade, depois de estudar bastante, né? Depois de buscar nos estudos ali, sempre, né? Ele consegue entrar para a faculdade e os pais ficam com aquele sentimento, ai, meu filho, eu estou orgulhosa, porque o meu filho conquistou, por esforço próprio, a sua vaga numa faculdade, seja ela qual for. Então, é aí que está o erro de expressão. Por quê? Quando eu falo que eu fiquei orgulhoso, porque a própria espiritualidade nos fala que orgulho e egoísmo são as chagas da humanidade. Mas será que muitas pessoas devem ficar com esse sentimento, essa dualidade dentro do seu coração, pensando, será que eu estou seguindo a Jesus, mas eu fiquei orgulhosa do meu filho entrar na faculdade, eu fiquei orgulhosa em poder ser última pessoa. Será então que eu estou dentro dessa chaga aí que fala, que a espiritualidade nos fala que orgulho e o egoísmo é a chaga da humanidade? Eu acredito que eu pensar nesse conflito íntimo que a gente está, mas tudo é questão de conotação das palavras. Quando eu falo que fiquei orgulhosa do meu filho entrar na faculdade, que eu fiquei orgulhosa em poder ser útil, em ver a alegria no coração do meu irmão, que foi auxiliado, às vezes por uma coisa boba, ele ficou tão feliz e eu fui o instrumento, eu reconheço que eu fui o instrumento, eu estou dizendo do prazer que eu senti em ver essas situações se desenrolando. O prazer, a alegria, e que nós, erradamente, falamos orgulho. Porque o orgulho, como a irmã se fala para nós, é um sentimento pessoal. É um sentimento de superioridade pessoal. Está dentro de nós. Todos nós temos. Só que eu tenho que entender quando ele é um prazer, uma alegria em ser útil, em ver um fruto do meu trabalho, ou fruto do trabalho de uma pessoa, e quando ele está exacerbado, exagerado, demais, saindo por todos os poros. Aí ele é uma chaga, porque ele me escraviza. Quando eu me sinto superior a alguém, quando eu faço algo e espero o agradecimento daquelas pessoas, quando eu ajo pensando na recompensa que
aquela pessoa vai me dar, eu estou sendo orgulhoso, no sentido que lá Cordaire nos explica, no sentido que ele fala, de ser um sentimento que não nos faz bem, um sentimento que só nos traz desgostos e companhias espirituais infelizes. Então, é o sentimento, o jeito orgulhoso de ser, que a irmã se também nos fala assim, nesse livro Mereça Ser Feliz, ela fala do jeito orgulhoso de ser, né? É o nosso jeito. Se nós questionarmos agora, né, aos companheiros que aqui estão, fazendo uma enquete, você é orgulhoso? A grande maioria de nós vai falar, não, eu acho que eu não sou, não. Mas se nós voltarmos, né, a questão para a nossa intimidade, se nós fizermos igual Santo Agostinho nos fala, que devemos conhecer, autoconhecer, que devemos fazer aquela recapitulação dos nossos momentos do dia, né, das nossas atitudes durante um dia, nós vamos perceber que em vários momentos eu agi orgulhosamente. Eu agi com arrogância, com preconceitos, eu agi com presunção, eu agi de maneira a me colocar superior às pessoas. Isso, muitas vezes, passa despercebido de nossa observação, porque não temos o hábito de nos observar. Nós observamos muitos outros. É facinho perguntar, você conhece alguma pessoa orgulhosa? A outra questão. Muitas pessoas que vão falar, eu conheço. Não sou eu, claro, né? Mas eu conheço pessoas orgulhosas. Pessoas que têm um orgulho exacerbado. Porque nós fazemos a diferença da alegria em sermos úteis, em proporcionar qualquer coisa que vai facilitar a vida do outro, sem esperar recompensa nenhuma, a alegria de fazer o bem. É a diferença que a gente está colocando do egoísmo, né? E o egoísmo verdadeiro, aquele exacerbado, aquele que se coloca em posição superior aos demais, em quaisquer âmbito que nós tivermos, ou seja, intelectualmente, socialmente, fisicamente, espiritualmente. Então, quando eu começo a me projetar mais elevado do que outros sentidos que nós já falamos, eu estou agindo do jeito orgulhoso. Eu estou deixando esse sentimento falar mais alto no meu coração. E nós estamos há muitos séculos. Ele fala que a virtude ela é muito pouco usada no nosso meio, porque nós usamos mais o lado orgulhoso, o nosso lado egoísta, o nosso lado vaidoso. Este é o lado que nós gostamos de usar. Este é o jeito que nós gostamos de ser. E muitas vezes nem percebemos, porque está entranhado em nós, é pessoal, como a irmã se nos fala. E o problema do sentimento orgulho não é a sua causa, mas os seus efeitos. Este que é o grande problema, os efeitos que ele causa. Então, como sucede com quase todos os sentimentos, a alegria, a saudade, né? Nós ainda não sabemos controlar os efeitos que o orgulho traz sobre nós e sobre o ambiente que nós vivemos e as pessoas com as quais nós relacionamos. Quando nós falamos isso, nós queremos dizer o seguinte, que quando eu sou uma pessoa orgulhosa, eu não sou humilde
como nós já explicamos no início da nossa conversa, eu trago essa energia íntima, pessoal. Não adianta eu querer disfarçar carinha boazinha, sendo boazinha na frente de algumas pessoas, mas dentro, no meu espírito, na minha vida, esse jeito de ser está lá. Uma energia. E essa energia, ela é dada pelos irmãos desencarnados que estão ao nosso redor, a multidão que nos fala, né? E eles percebendo esta energia do jeito de ser, se eles também ainda nutrem esse tipo de sentimento, eles virão ser atraídos, como a luz atrai as libélulas, né, aquelas bruxinhas, né, que a gente fala aqui em Belo Horizonte, serão atraídos para juntos de nós, formando a nossa psicosfera espiritual. Então, quando nós temos dentro de nós o jeito orgulhoso de ser e queremos disfarçar, porque talvez já tenhamos percebido, ou mesmo que não tenhamos percebido, às vezes queremos disfarçar para algumas pessoas, nos mostrar agradáveis para algumas pessoas, mesmo que eu faça isso e consiga enganar algumas pessoas encarnadas. Às vezes, nem encarnadas a gente consegue enganar. Mas os espíritos desencarnados não vão conseguir disfarçar, enganar, fazendo carinha de santinho para as pessoas. Porque está impregnado no meu espírito. E a luta é essa, é limpar o meu espírito e colocar a humildade, que é o contrário do orgulho. Então, quando a gente fala que o orgulho está presente em quase tudo que fazemos, Kardec nos diz que o orgulho é uma paixão, ou seja, que é o exagero de uma necessidade ou sentimento, e está no excesso e não este excesso ou se torna mal. E ele se torna exagerado. Ou seja, não é a causa que originou, mas o efeito que ele vai causar. As consequências das minhas atitudes. Porque quando ele fala para nós que é uma paixão, que é o exagero de uma necessidade ou sentimento, é aquela situação em que eu, muitas vezes, me coloco como sendo o dono da verdade. Eu me coloco, construo um pedestal para mim e me coloco ali como a senhora da verdade. Somente eu sei, somente eu estou certo, somente eu estou com a verdade. E não admito e não aceito opiniões nem atitudes de outras pessoas que vão me contrariar. Por quê? É uma paixão. Eu me apaixono por este pedestal, por esta situação que a minha mente criou. Eu fico como que apaixonado, né, por esse tipo de pensamento. Eu fico ali como se eu fosse me considerando uma pessoa acima, né, dos outros, porque
Voltou. Gente, a minha internet deu uma caída aqui, tá? Mas estão me ouvindo? Estamos. Então, tá bom. Como a gente estava falando, o excesso ou desequilíbrio é que se torna o mal. Outras pessoas chamam o orgulho de amor próprio, outra conotação errada, né? Amor próprio. O amor próprio é aquele sentimento de autoestima. Este pode ser o significado de amor próprio. Mas algumas pessoas colocam este nome, amor próprio, no orgulho. Ah, eu não levo desaforo para casa, não. Eu tenho amor próprio, eu tenho vergonha na cara. Gente, totalmente ultrapassado isso. Amor próprio pode se considerar quando você tem uma autoestima. Todos nós temos que ter uma autoestima. Mas não falem que orgulho, paixão, desequilíbrio é amor próprio. Porque não é. É simplesmente um outro nome de orgulho. E aqui, no livro da Hermance Durkheim, No Mereça Ser Feliz, ela nos explica que na nossa mente nós temos um departamento mental da imaginação. O que esse departamento mental da imaginação faz? Em todas as nossas mentes, ele cria imagens. Ele cria imagens super aumentadas dos nossos valores e palavras, atitudes e até físicos. Ou seja, ele mostra para nós aquilo que eu quero ver. Ó, a minha verdade é a única. Aí esse departamento começa a funcionar. Olha só, viu? Eu estava certa. Viu o que eu falei? Agora todo mundo já sabe, ó, todo mundo está falando. Eu estou certa. E aí você vai criando, esse departamento da nossa mente vai criando a ilusão de que você controla tudo e que você é o dono da verdade. Perceberam? E ele fala, ó, ela fala, que é nos nossos valores morais, nas palavras, atitudes e até físicos. Mas são coisas aumentadas para que eu, orgulhoso, não enxergue, não veja o ridículo que eu estou caindo, achando que, vamos supor, que a minha verdade é absoluta, que eu sou o dono da verdade. E aí vai gerando para nós a vaidade, a indiferença, o preconceito, a presunção, o desprezo, a melancolia, o melindre, a pretensão e a inveja. São os reflexos desse descontrole da nossa mente que cria esses, supervaloriza esses sentimentos e me torna uma pessoa orgulhosa. E aí ela classifica tudo isso com estado orgulhoso de ser. A irmã nos fala, nas nossas ações cotidianas. E ela fala também que o conjunto destes reflexos formam o personalismo, que é o estado de supervalorização do eu. É o egoísmo e o orgulho juntinhos. E de onde vem tudo isso? Do nosso íntimo, do nosso espírito. Porque o corpo não nos dá o orgulho. É o espírito que é ainda enfermo com esses sentimentos desequilibrados. Não aprendemos a controlar. Né? Depois ela faz... O meu som está saindo certo aí para vocês? Ok. Então, a irmã, ela vem nos trazendo ainda que o orgulho nos incapacita para ver as nossas imperfeições. Nos torna cegos. Os outros podem chegar perto de nós e falar assim, fulano, eu acho que você está exagerando. Nós achamos que aquela pessoa é o nosso inimigo, que ele quer nos derrubar porque eu que estou certo.
Eu sou a senhora da verdade. Então, ele nos incapacita de enxergar as nossas imperfeições. E o personalismo, que é a supervalorização do eu, né, tem como efeito gerar ideias de que tudo que fazemos é o melhor e o mais certo. Juntar a fome com a vontade de comer. E aí? A coisa fica complicadíssima. Se eu não busco o autoconhecimento, se eu não busco ver o tamanho real que eu tenho dentro do universo e comigo mesmo, eu vou ser refém destes sentimentos. Então, ela fala para nós, no sentimento orgulhoso de ser, nos achamos os tais, os melhores, os maiorais. E é aí que eu vou perturbar todo o ambiente que eu estou. Eu vou perturbar o ambiente porque eu vou atrair criaturas que também vibram com este mesmo sentimento. E aí vai ficar aquela psicosfera pesadíssima ao meu redor e perturbando as pessoas que estão ao meu redor, tanto espiritual quanto fisicamente. Vejo a gravidade disso. E eu não me percebo disso, porque eu estou incapacitada ou incapacitado pelo orgulho. Eu não enxergo, eu fico cego. Outra coisa que ela nos fala também, que só o orgulho nos impede que vejamos como somos, mas os outros veem como nós somos de verdade. Os outros encarnados e os desencarnados nos enxergam como nós somos, mas eu não me enxergo assim. Eu me enxergo como uma pessoa, igual ele falou, né? Pode atuar no físico, na mente, no espírito, nas minhas palavras, nas minhas atitudes. Nas minhas palavras, abro a boca e só falo coisas que vão desmerecer os outros. Não reconheço nada de bom que as pessoas fazem para me ajudar, porque aí eu sou a maioral, não preciso. Não reconheço e não tenho gratidão. A gratidão é um momento que nos auxilia a nos desvencilhar dessa cegueira que o orgulho impõe sobre nós. Mas agradecer ao outro? Para quê? Ele não fez nada, eu que faço tudo. Sabe aquela pessoa que muitas vezes nós, dona de casa, caímos nessa e nem percebemos, né? Eu que trabalho o dia inteiro lá em casa, ninguém faz nada. Quantas vezes a gente não fala isso? No trabalho também, né? Quantas vezes fala, eu que faço tudo o meu trabalho, ninguém faz nada. Gente, é uma máquina. Todos nós damos a nossa contribuição. O lixeiro ou o entregador ou aquele que recolhe o lixo nos auxilia recolhendo o lixo que nós temos dentro de casa. O padeiro levanta cedo, faz o pão que eu vou lá comprar. O agricultor planta sementes que vão virar o nosso alimento que eu vou no supermercado mais tarde comprar. Todos trabalhamos uns pelos outros. Mas o jeito orgulhoso de ser me impede de enxergar e de ser grato às pessoas que, de uma forma ou de outra, contribuem para que eu viva uma vida mais tranquila, que eu tenha as coisas, que eu me alimente melhor. Perceberam? Outra coisa que a irmã se nos fala no livro Mereça Ser Feliz, que eu achei assim, que vem tudo de encontro ao que esses dois espíritos nos trazem, né? Ela nos fala que muitas vezes essa paixão, né, que o orgulho ela nos faz ter um mecanismo de transferir para o outro
o mal que nos acontece, porque eu não faço nada de errado. Perceberam? Então, sempre eu transfiro a culpa das coisas que me acontecem na vida, no trabalho, no lar, para os outros. Ah, é meu marido que é o ruim. É ele que causa todo esse meu desequilíbrio. Ah, o meu filho é que causa todas as perturbações que a vida traz. É ele que é o culpado. Se eu não tivesse essas pessoas, eu seria maravilhoso. Não teria problema nenhum. Ah, é o governo que está acabando com a minha vida. Ah, é a pandemia que está me deixando infeliz. A gente, como a nossa irmã colocou aqui, eu não vi o nome, passou rápido. A gente gosta de culpar sempre o outro. Às vezes, já era infeliz. A pandemia só exacerbou aquilo que já estava dentro de mim. Perceberam? Mostrou aquele lado que eu escondia. Mostrou, fez aparecer. Outra coisa, eu sempre gosto de que o outro tenha a culpa das coisas que me acontecem. Mas quando é uma coisa boa, aí sou eu que fiz. Eu que produzi, eu que criei, porque é uma coisa boa, é uma coisa legal. Então, eu que fiz. Olha o jeito orgulhoso de ser. Será que algumas vezes nós nos portamos assim? Nós já nos investigamos? Nós já nos auto-observamos para saber se, em algum momento, eu já fiz algumas dessas atitudes? Ela está falando aqui que é fácil falar, mas é duro nos enxergar como nós somos. É duro, sim. É duro mesmo, porque o que Lacordaire, difícil falar esse nome, né, gente? Fala para nós. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Vós somos nós, os encarnados e os desencarnados. Porque o fato de eu desencarnar não tira o jeito orgulhoso de ser, não, viu, gente? Não me torna um anjo de humildade da noite para o dia, não. Só porque desencarnei, perdi o corpo físico. Vou continuar com os mesmos preconceitos, com a mesma presunção, com a mesma arrogância, com a mesma vaidade. Vou continuar. Se eu não buscar a minha melhora espiritual, a minha melhora de pensamento, fazer a leitura íntima do que eu sou. Observar, como a nossa companheira colocou, é fácil falar, o difícil é a gente aguentar se ver como a gente é e como os outros nos veem. Por quê? Nós criamos para os outros uma imagem que não corresponde à minha realidade, à minha intimidade. E aí, muitas vezes, eu vou ficar sofrendo porque o outro não está me enxergando da maneira que eu queria que ele me enxergasse. Sabe como é que chama isso? Na casa espírita nós chamamos de melindre. Me melindro por qualquer coisinha que o outro fez. Ah, tá fazendo é para mim, né? Eu também já. E aí, nós, muitas vezes, nos melindramos porque o outro não reconheceu em mim o que eu quero que ele reconheça, mas que, na realidade, eu não sou. Olha só o que a irmã ela fez uma lista de como o orgulho se manifesta em graus diferentes nas pessoas. Mas essa lista é para nos auxiliar, viu, gente? Não é para deixar ninguém triste, não é para deixar ninguém desanimado. Ela fala assim, vamos ler só algumas coisinhas aqui. A pretensão. Vocês sabiam que pretensão é orgulho? É o orgulho nas aspirações. Nós devemos aprender a nos contentar com a alegria do trabalho, sem expectativas pessoais. Muitas pessoas vão falar assim, então eu não preciso fazer mais nada, não preciso crescer no meu trabalho, não preciso crescer na vida. Esqueceu que existe a lei do progresso, né? Se eu não faço, ela me arrasta. Porque a lei do progresso é para todos.
E todos nós temos que ter aspirações. Eu só não posso deixar que essas aspirações fujam à realidade. Eu fico aspirando coisas que eu não vou conseguir fazer, mesmo que eu peleje bastante. Aí eu vou desanimar e cruzar os braços? Me entregar? Não é isso, não. Eu tenho que ver o meu limite. Hoje eu posso fazer isso? Eu dou conta? Dou. Então eu vou fazer. Eu não aspirei isso. Eu aspiro a ser um advogado. Se eu sentar, cruzar os braços e não for para a faculdade, e não estudar, e não fazer os cursos que são necessários, eu vou me tornar um advogado, um cientista, ou um médico, ou mesmo um professor, ou qualquer outra coisa? Não. Então eu tenho que ter aspirações. Mas eu tenho que entender, eu tenho que trabalhar, eu tenho que buscar, eu tenho que ir atrás. Não estou aspirando isso? Então eu vou conseguir. Outra coisa que ele fala para nós é presunção. É o orgulho no saber. É o orgulho no saber. Tem pessoas que são altamente intelectualizadas e inteligentes. Você tem assim, você fica perto dessa pessoa, você se sente pequeno. E essa pessoa percebe isso, se ela é orgulhosa, se ela tem essa presunção, porque a presunção faz parte uma das faces do orgulho. Então, o que ela vai fazer? Ela vai te colocar mais para baixo ainda, para que ela seja elevada. Quando ela está combatendo isso nela, o que ela vai fazer? Ela vai escutar aqui, ó. Toda opinião deve ser escutada com o desejo de aprender. Porque eu não sei tudo. Eu posso ser muito inteligente, mas tem coisas que eu ainda vou ter que aprender. Agora, quando eu sou presunçosa, orgulhosa, eu vou achar que eu sei tudo. E que não vou dar bola para o que o outro vai falar, não, porque ele não sabe nada, eu que sei. Perceberam como é sutil a coisa? É simples. Às vezes uma pessoa que não vou falar que ela é ruim, não é ruim. É inteligentíssima, mas não percebe que muitas vezes ela oprime, e ela faz isso com prazer, de oprimir o outro, porque o outro sabe menos. Então, todos nós devemos ter a humildade, a simplicidade de entender que tem alguém que pode saber mais alguma coisa que eu. Olha o que Jesus fez diante de Pilatos. Quem que era o sábio ali? Quem que era o modelo? Jesus. O espírito mais perfeito que já esteve encarnado entre nós. E diante de uma criatura infeliz, ele não foi presunçoso. Ele não mostrou todo o poder que ele instigou que mostrasse. Pilatos instigou. Você é rei, né? Você é rei. E ele calou-se, e depois ele disse que se tu diz, ou seja, você que está falando. Perceberam ali a sutileza das palavras, do silêncio? Isso é ser humilde. Eu não preciso apregoar aos quatro ventos, olha, eu sou humilde, tá? Eu sou humilde, viu? Eu queria dizer para vocês uma coisa, eu sou humilde. O humilde nem sabe que é humilde. É dele. O orgulhoso sabe que é orgulhoso, mas finge que não sabe. Ele fica cego, como a gente já falou, incapacitado pelo orgulho. Se torna um escravo do orgulho, né? Uma coisa também, a inveja é o orgulho perante as vitórias alheias. Quantas pessoas falam assim, olha, gente, se você vai fazer alguma coisa, comprar alguma coisa, não conta para fulano não, porque fulano é invejoso. Se você abre a boca para ele, não vai dar nada certo. A gente já sabe até identificar algumas pessoas, né? É o orgulho invejando a capacidade do outro ou o que o outro adquiriu. E por aí vai. Nosso tempinho está acabando, então, para a gente encerrar, eu queria ler para nós, só um pedacinho, do que o bispo de Argel,
ele fala para nós. Ele fala assim, deixa eu achar aqui. Não esqueçais que tal estado de coisas, ou seja, orgulho, a vaidade, essas situações, é sempre sinal certo de decadência moral. Quando o orgulho chega ao extremo, tem-se um indício de queda próxima, porquanto Deus nunca deixa de castigar os soberbos. Se por vezes consente que eles subam, é para lhes dar tempo à reflexão e a que se emendem, sob os golpes de que, quando em quando, lhes desfere no orgulho para os advertir. Mas, em lugar de se humilharem, eles se revoltam. Então, cheia a medida, Deus os abate completamente, e tanto mais horrível lhes é a queda, quanto mais alto hajam subido. E ele fala assim ainda: pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todas as sendas. Toma novamente coragem, apesar de tudo. Em sua misericórdia infinita, Deus te envia poderoso remédio para os teus males, um inesperado socorro à tua miséria. Abra os olhos à luz. Aqui estão as almas dos que já não vivem na terra e que vêm chamar ao cumprimento dos deveres reais. Ou seja, os espíritos, dentro da doutrina espírita, vêm nos esclarecer tudo que diz respeito a essa situação que a gente acabou de falar: orgulho e humildade. Os humildes serão aqueles que serão chamados a passar à direita de nosso Pai. Aqueles que ainda se comprazem num jeito orgulhoso de ser, quando ele fala que Deus os abaterá, quer dizer, vão continuar a sua caminhada em outros lugares, até que combatam o orgulho. E só combatemos o orgulho quando temos o entendimento, quando aprendemos a não julgar e quando vemos a vida sob o prisma da reencarnação. Porque aí nós vamos entender que aquele que hoje é o mandão, o orgulhoso, às vezes até o rico, pode, em outra vida, voltar o pequeno, o pobre financeiramente, aquele que vai necessitar de quem ele muitas vezes subjugou. Então vamos ter sempre isso em mente. Vamos ser humildes. Vamos buscar nos colocar dentro da nossa real posição. Não sou mais que ninguém, mas eu posso me melhorar cada dia mais, buscando no Evangelho do Mestre o caminho, o roteiro para continuar a minha jornada. Que Jesus possa nos abençoar, que Ele possa nos fortalecer nas nossas boas decisões e boas atitudes. Muito obrigada a todos. Você quer que faça a prece agora, Ademir? Então, meus amigos, voltando os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, os mais sinceros possíveis, ao nosso Mestre, lhe rogamos, Senhor, do fundo das nossas almas, auxilia-nos no combate ao orgulho, que nós possamos ser humildes, Senhor Jesus, que nós possamos ser resignados, que trabalhemos para a nossa melhoria, que o nosso espírito, Senhor, possa buscar nas suas palavras, no seu modo de agir, o roteiro seguro para as nossas vidas. Que possamos, Mestre, aprender com o Senhor, que é manso e humilde de coração. Que possamos, Senhor, também sermos ovelhas calmas, serenas, que possamos obedecer a este pastor que nos guia. Pedimos, Senhor Jesus, que tenha piedade de cada um de nós, porque muito, Senhor, precisamos da sua misericórdia. Ampara, Pai, a todos nós e nos dê forças para caminhar. Que assim seja, graças a Deus.